Os embargos declaratórios, ele será interposto, oposto, né? Em que condição? Quando houver obscuridade, incerteza, incongruência, erro de digitação, que o juiz, né, passe batido, uma omissão. Por exemplo, o juiz deixa de fixar os honorários de sucumbência, o juiz deixa de fixar os dano moral, né? Então, quando a sentença contiver alguma obscuridade, incerteza, discrepância, erro, né? Pode ser até digitação, né? Como já aconteceu comigo, o juiz ele condena um valor, né? Aí na hora de transcrever por extenso o valor, ele coloca um outro valor. Então você deve entrar com embargos declaratórios, por quê? Porque se você não fizer isso, como é que você depois vai executar, né? Vai entrar com cumprimento de sentença? Então, é imprescindível que o advogado, quando leia, né, ler a sentença, né, quando ela for publicada, ele se atenha a esses detalhes, né, para realmente detectar esses possíveis erros na sentença. Por quê? Como você vai recorrer, você vai entrar com recurso de apelação de uma sentença omissa, né? Você tem que questionar tudo na primeira instância. Então, você deve entrar com esse recurso, né? Apesar que os embargos declaratórios, ele está no título de recursos dentro do Código de Processo Civil, mas muitos doutrinadores não consideram recurso, uma vez que ele não enseja o duplo grau de jurisdição, né? O que ele faz? Ele simplesmente remete o processo para o juiz que proferiu a sentença, para que ele possa retificar aquilo que encontra-se, né, discrepante, omisso e tem alguma obscuridade ou algum erro. Então, gente, com relação aos embargos, muito comum, ele é muito utilizado, né, no âmbito do direito processual civil, porque é muito comum as pessoas errarem, né? Pode ser um erro de digitação, essas sentenças, em regra, por mais que o juiz ele analise caso a caso, ele já pega um modelo, né, previamente pronto, dentro daqueles elementos estruturais que nós já vimos da sentença, ele pode pegar e só mudar, né, alguma coisa e pode passar alguma coisa batido. Erro de digitação, erro de número, né, às vezes com relação a erro, por exemplo, numa sentença de alimentos, numa sentença que concede alimentos, né, ele esquece de mencionar a data que deve ser pago esses alimentos, ou seja, qual dia? Dia 5, dia 10, até o quinto dia útil. Isso é uma omissão. Então, o mecanismo adequado para atacar isso é através de embargos declaratórios. Sendo que, se o juiz ele omite, né? Por exemplo, você requer, né? O requerido, ele levanta, ele suscita litigância de má-fé. Aí o juiz ele não profere, não manifesta na sentença acerca desse ponto. Isso é importante, né? A litigância de má-fé enseja a aplicação de multa, caso seja deferido. Então, tudo isso você tem que ficar atento e analisar a sentença de uma forma precisa para que você possa opor embargos declaratórios. Nesse caso, como já foi falado, os embargos declaratórios, eles não ensejam duplo grau de jurisdição, ou seja, ele será endereçado para o juiz que proferiu a sentença. Então, ele será endereçado para o juízo ACO, né? Então, aquele que proferiu a sentença, aquele que praticou a omissão, praticou a incongruência, a divergência, o erro, ele que vai analisar esse recurso, né? Ele que vai analisar. Então, não terá essa petição, essa peça processual, essa peça recursal, ela não terá aquela peça de interposição, né, de recurso, que você encaminha ao juízo ACO
informando a propositura a interposição de recurso. No caso de agravo, o agravo você já interpõe direto no segunda instância. No caso de recurso de apelação. Por quê? Porque você não vai endereçar para o juiz a claim, porque ele não vai analisar. Quem vai analisar será o juiz que proferiu a sentença de primeiro grau. Então, e o prazo para a propositura, para a oposição desses embargos declaratórios, são de 5 dias úteis, né? Então, os prazos são contados, assim, já é inegável, né? Já não tem discussão. Mesmo nos prazos dos juizados especiais cíveis, conta-se em dias úteis. Então, 5 dias úteis é um prazo muito pequeno, né? Temos que ficar atento a esse prazo, 5 dias após a publicação da sentença. Então, 5 dias após a publicação da sentença, eu tenho esse prazo para opor embargos declaratórios. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Eu vou abrir aqui o material, que aí vocês acompanham melhor. Estão vendo o material aí, né? Hein? Ainda não, acho que está processando. Ainda está carregando. Agora deu para ver? Agora sim. Nossa. Eu tenho mania de balançar a perna, vocês viram agora que o computador ficou todo doido? Se eles tivessem matado alguém. Eu quase peitondo aqui. Eu tenho mania de balançar a perna e fica tudo tremendo. Desculpa, gente. Bom, então vamos lá. Então, os embargos, como nós estávamos dizendo, os embargos, os embargos de declaração, embargos declaratórios, ele está previsto no Código de Processo Civil, nos artigos 1022 e seguintes, ou seja, o embasamento jurídico legal é o artigo 1022 e seguintes, né? Já os requisitos de admissibilidade, ele é cabível contra sentença ou acordo que tenha um ou mais os seguintes defeitos. Mas, gente, embargos declaratórios, eles podem ser opostos em qualquer momento, não só de sentença, né? Quando apresente o quê? Obscuridade, falta de clareza, contradição, proposições inconciliáveis, omissão, deixar de apreciar questões relevantes e erro material. Erro material, erros evidentes, erros de escrita, às vezes até nome, né, errado, né, você tem que entrar com um pedido aí de retificação e engano de cálculo. Então, quando houver, ao ler a sentença, o advogado detectar que existe a presença de um desses elementos, não precisa ser todos, né, um desses elementos, será cabível a oposição de embargos declaratórios. Quem que pode opor? As partes envolvidas no processo, o terceiro interessado ou o Ministério Público, né? O prazo ele é contado 5 dias, né, úteis, contados da intimação, né? Da intimação da sentença, porque o juiz, em regra, gente, como se trata de processos eletrônicos, quando se trata de processos eletrônicos, e a tendência da justiça é cada vez mais todos os processos serem eletrônicos, então, o juiz, ele profere a sentença e já determina a intimação das partes, né? Então, nesse caso, já começa ali, a partir da intimação, começa a contar o prazo para a interposição de recurso de embargos declaratórios. Outra característica dos embargos é que não exige preparo. Vocês sabem o que é preparo, né? Vocês provavelmente já viram, como professor de processo civil, que o preparo é o quê? São as custas do recurso, né? Todo recurso, ele gera despesas, custas processuais. E essas custas processuais, em grau recursal, se chama preparo.
Só que nos embargos declaratórios não há necessidade de pagamento de custos de preparo, por quê? Porque nós não ensejaremos o duplo grau de jurisdição, né? Então, aí não há necessidade de preparo, de pagamento de custas processuais. Como que eu devo propor, interpor, né, esses embargos declaratórios? Através de uma petição escrita, né, uma petição simples. Inclusive, essa petição, gente, em 2, 3 laudas no máximo, você consegue exaurir todo o conteúdo, né? Onde você vai dirigir ao julgador da causa, ao que proferiu a sentença, né? E você vai apontar quais foram ali o que foi de errado, né? Ou a obscuridade, a contradição, ou a omissão ou o erro material. Então, temos que apontar especificamente o que está errado, tá? Não é fazer geral, é fazer um embargo geral falando que está errado, mas você vai ter que indicar o que está errado, qual que é o erro dessa sentença, né? O efeito, ele é interruptivo. Artigo 1026 do Código de Processo Civil. O prazo para interposição de outro recurso recomeça a contar do zero. Então, ele tem esse efeito interruptivo, né, nos processos da justiça comum. Porque nos juizados especiais cíveis, esse efeito não é interruptivo, ele é só suspensivo, tá? Então, esse efeito interruptivo, ou seja, o prazo recomeça, né? Esse prazo vai recomeçar a contar e vai ter ali o prazo desde o início para interposição de outro recurso, né? Por exemplo, recurso de apelação. E outra característica dos embargos de declaração, porque eles podem ter a finalidade de pré-questionamento. O que seria pré-questionamento? Exaurimento de instâncias. Toda matéria que você suscita deve ser abordada em todas as instâncias. Isso é pré-questionamento, né? Então, ele é um requisito para a interposição de recurso especial e extraordinário, né? Então, exigindo que toda essa matéria que foi discutida, que será discutida e será abordada nos recursos, devem ter sido mencionadas anteriormente nas instâncias anteriores, né? Então, é necessário, ele pode ser utilizado aí também para pré-questionamento, né? Então, são as características dos embargos declaratórios. O modelo, como eu falei para vocês, né, você vai endereçar o juízo que proferiu a sentença. Se for, né, da vara de família, já vai ter a vara específica, você vai endereçar para essa vara específica, vara civil, vara de família, né? Ou seja, endereçar ao órgão que proferiu a decisão embargada. Vai colocar o número do processo, o nome da parte embargante, não precisa qualificar, porque vai ser dentro desse processo, não tem necessidade. Você vai qualificar, né, o nome do embargante, você só vai indicar o nome do embargante, não vai qualificar. Nos autos da ação de alimentos que movem em favor, ou seja, do nome do embargado, né, vem respeitosamente por seu procurador, perante Vossa Excelência, interpor embargos de declaração, com fundamento no artigo 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, cujas razões são abaixo expostas. Das razões dos embargos, aqui você vai falar, você já vai entrar no quê? No ponto específico que foi a sentença, não precisa fazer relatório de processo, não, você já vai atacar especificamente a sentença. Então, você vai falar, na sentença proferida, o nobre magistrado ou por bem condenar o requerido ao pagamento de alimentos no valor mensal de um salário mínimo e meio. Todavia, a decisão foi omissa no que se refere à data mensal para pagamento da pensão, bem como em relação ao termo inicial da obrigação alimentar. Então, aqui você vai ter que apontar especificamente o defeito, né? A omissão, a obscuridade, a contradição, o erro material, caso tenha. Como bem sabemos, o artigo 13, parágrafo 2º da Lei de Alimentos, Lei 5478 de 68, determina que os alimentos definitivos sempre retroagem à data da citação do alimentante. No entanto, por ausência expressa de manifestação jurisdicional a respeito, fica autor embargante impossibilitado de promover a execução de tais valores devidos desde a data
da citação do réu. Do pedido, você viu que hoje não teve nem embasamento, só houve a indicação dos artigos no momento da qualificação, da indicação das partes. Do pedido, posto isso, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, com a finalidade de suprir a omissão apontada para que seja fixado o dia exato para o cumprimento da obrigação alimentar, bem como para que seja fixado o termo inicial dos alimentos, ou seja, nos termos do referido artigo 13, parágrafo 2º da Lei 5478 de 68, que corresponda à data da citação do réu. Ou seja, isso aqui foi uma omissão, né? Ou seja, além do juiz não fixar o valor do dia do pagamento, ele não determinou na sentença quando começou a obrigatoriedade do requerido pagar esses alimentos, se foi a partir da citação, se for a partir da propositura da ação, em regra é a partir da citação, né, do requerido. Então, termos em que pede deferimento, local, data e advogado. Aí, nesse caso aqui, o juiz vai receber, né, conhecer desse recurso e ele vai intimar a parte contrária para apresentar, para contrarrazoar esse recurso. Mesmo que se trate de um erro que atinja, às vezes, só uma parte, né, em tese, mas a outra parte ela tem que ser intimada para apresentar contrarrazões. Aí, apresentadas as contrarrazões, o juiz vai acolher esse pedido, né, vai conhecer e vai julgar o quê? Prover ou improver, né? Ele vai prover esse recurso ou improver. Isso depende do caso, né? Bom, com relação aos embargos, alguma dúvida, gente? Espera aí só um pouquinho, deixa eu voltar aqui para... Alguma dúvida sobre os embargos? A nossa aula de hoje, ela é mais... Vocês já com certeza já viram, né, em processo civil, a matéria de embargos, né? Pode falar, gente. A gente viu, sim. Segunda VA. Acho que, inclusive, foi o primeiro recurso que a gente estudou. Ele é sempre o primeiro recurso. Foi o segundo depois das atividades remotas, no caso, né? Sim. Então, primeiro a gente estudou o agravo e depois ele. O legal aí da prática é que você vê a teoria, né? E depois vê a prática. Então, a gente recapitula um pouco da parte teórica e ensina vocês a elaborar a peça processual. Porque esse é um recurso que vocês, como operadores do direito, vão utilizar muito, muito. Né? Os recursos mais recorrente a utilização. Porque, gente, erra muito. Né? Em regra, é muito comum quando você está digitando, você esquece, né? Então, é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Então, é um recurso que vocês irão utilizar com muita frequência na vida profissional de vocês. Né? Tanto o agravo, quanto o recurso de apelação, recurso nominado no caso dos juizados especiais cíveis, né? Então, todos ali são recursos importantes para que vocês tenham que ter conhecimento. Então, a gente começa e sempre o primeiro é o embargo, depois a gente estuda agravo, depois estuda os outros recursos, recurso de apelação. Provavelmente nós ficaremos nesses 3 recursos, em razão até mesmo porque não dá tempo de ver todos os recursos, né? Mas, uma vez feito um recurso, assim, é muito prático você fazer outros recursos. É só você adequar aos requisitos, né? De cada recurso. Então, a nossa aula de hoje é sobre, né, esse tema, embargos declaratórios, é uma aula mais curtinha, porque o recurso por si só é um recurso muito pequeno. Como eu falei para vocês, em 2, 3 laudas no máximo, acredito que em 2 seja suficiente para você exaurir o conteúdo acerca do que você quer apontar para o juiz como obscuridade, omissão. Né? Então, o interessante desse recurso é que ele não enseja ali o duplo grau de jurisdição, né? Os aspectos importantes desse recurso. Ele é proposto pelo juiz, né? Entre aspas, no juízo que proferiu a sentença, né? Ou seja, o juízo a qual, onde não há necessidade de preparo, né?
pode ser utilizado para pré-questionar, como eu falei para vocês, e tem a característica de trazer, de ficar até inclusive mais fácil a interposição de recurso de apelação. E lembrando também que ele interrompe, né, o prazo recursal para oposição e propositura de um outro recurso, no caso recurso aí de apelação ou qualquer, né, outro recurso, dependendo se for sentença, acórdão, então vai depender de qual recurso. Então, é isso que a gente tem que ficar guardado, né? Ou seja, para não esquecer nunca. E nós iremos fazer uma atividade, né? Eu vou disponibilizar para vocês uma sentença, inclusive uma sentença que ela do juizado, né? E ela tem aquela característica da supressão do relatório, né? E embasado no artigo da Lei 9.099. E vocês irão fazer embargos